Boa tarde, queridos, a paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus, amados, glória a Deus. Boa tarde a todos. Glória a Deus. Queridos, gostaria de ler um texto com vocês que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1 a seguir. É um texto bem conhecido de todos os irmãos. A paz do Senhor, irmão Valquíria, boa tarde. Glória a Deus, Deus abençoe. Saudade de vocês. Irmã Amanda Martins, Deus abençoe. Aproveitando esse dia lindo de hoje aqui para falar alguma coisa da parte de Deus para vocês. Deixa eu colocar esses comentários no cantinho aqui. Peraí. Aqui tá bom. Maravilha. Paz do Senhor, irmã Cida, Maria Alves, Deus abençoe. Glória a Deus. Seja bem-vindo a todos. Se você puder compartilhar, quero em pouco tempo compartilhar uma palavra da parte de Deus. Se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo 6, versículo 1 a seguir. Saudade, irmã Cida. A senhora sumiu de lá, não apareceu mais. Glória a Deus. Deus é fiel, queridos. Olha só, eu estava estudando esse texto, estava lendo ele aqui, e é muito interessante. Claro que eu não tenho essa capacidade, né, de esmiuçar o texto, né? Eu me sinto muito pequeno para isso, como ele merece. Mas dá para a gente dar uma passadinha pelo texto que diz assim, deixa eu achar aqui. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Olha aqui como diz o texto. Olha que coisa linda que o texto fala para nós. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês. Eu estou lendo aqui a NVI, tá bom? Por isso vocês vão ver aí um texto mais diferenciado um pouco. Padre Senhor Vilanês, meu irmão, esse que está aí na live, é o Vilanês Miguel Cirino, é meu irmão, viu? Para quem não sabe, um abraço. Vamos lá, vamos continuar a ler. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Olha que coisa linda. Esse texto que Paulo fala, todos sabem que aqui Paulo está na sua segunda carta, né? Porque na primeira Paulo envia aos Coríntios, aos irmãos em Coríntios. Parece que ele não foi muito bem recebido na primeira carta, e ele insiste com eles e também agora escreve a segunda carta. E interessante que, olha só, ele chega e se apresenta como cooperador de Deus, né? E ele vem com insistência: eu insisto com vocês para que vocês não recebam em vão a graça de Deus, né? Porque o Senhor diz que hoje, né, é o dia da salvação, é o tempo favorável. É interessante esse texto. Eu estava viajando aqui nesse texto
Eu achei muito interessante porque Paulo está contando aqui sobre ele, um pouco sobre ele. E ele diz assim, vamos lá: não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Pelo contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas. Olha aqui, a recomendação do apóstolo Paulo para se manter firme, né, são em todas as ocasiões. Porque muitas vezes a gente se mantém firme no momento apropriado, né? No momento que as coisas estão indo bem. Aí a gente consegue, mas Paulo ele vai passar agora uma lista, olha só. No versículo 3 a seguir ele começa: não damos motivo de escândalo nenhum a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Pelo contrário, como servos de Deus, eu recomendo para vocês suportarem de todas as formas, em todas as ocasiões. Aí ele vai começar agora a citar. Em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência, bondade, no Espírito Santo e amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra ou por desonra, por difamação ou boa fama. Olha isso. Por difamação ou boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiro, mesmo que ele, né, foi tido muitas vezes como um enganador, ele está dizendo, né, sendo verdadeiro, como desconhecidos, apesar de bem conhecido, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Olha, falamos abertamente a vocês, coríntios. Paulo está dirigindo-se aos irmãos em Corinto. E lhes abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando nosso amor. Estou amando vocês, né, de todo o coração. Mas vocês não estão limitando o afeto, o amor de vocês por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos. Do jeito que eu falo com meus filhos, eu falo com vocês. Abram também o coração para nós. Não se ponham. Agora vem a recomendação do apóstolo Paulo para todos eles. E isso aqui fica de recomendação para todos nós. Olha só. Não se ponham em julgo desigual com descrentes. Queridos, a causa principal de muita gente cair em descrédito, enfraquecer na fé, viver uma vida fragilizada, é esse chamado jugo desigual com descrente. As pessoas fazem elo com pessoas que não são crentes, que não professam a mesma fé. E por isso pagam um alto preço. E aí ele vai dizendo: pois o que tem em comum a justiça e a maldade? É uma pergunta do apóstolo Paulo. O que há de comum entre o crente e o descrente? Por isso Paulo, ele vem com essa recomendação para a gente, para não se misturar, para não se colocar num julgo desigual. Porque quando a gente se mistura com alguém que não professa a nossa fé, isso pode nos enfraquecer. Qual a harmonia entre Cristo e Belial? O que há de comum entre o crente e o descrente? É o que Paulo está perguntando para os irmãos em Coríntios. Porém, a Bíblia é um exemplo para nós. A Bíblia, ela fala com a gente, foi deixada para que a gente possa, né, tirar como exemplo.
De acordo, e ele continua, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Nós somos santuário do Deus vivo. Então não há elo, não há aliança da luz com as trevas. Tem muita gente com dificuldade de servir a Deus por causa desse jugo, por causa desse elo. Está muito entrelaçado com mundanos. Eu falo por mim, quando era mais novo, eu tive muita dificuldade de servir a Deus, porque eu tinha muito amigo não crente. Eu morri de vergonha. Eu deixei de fazer muita coisa por causa disso que Paulo está dizendo aqui. Por causa desse jugo desigual que eu andava com pessoas que queriam fazer outras coisas e eu queria fazer outra, né? E aí isso deu muito problema, isso me trouxe muita dificuldade para servir a Deus, para tomar uma decisão quando eu era mais novo, né? Então, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Santuário é o lugar onde presta-se sacrifício, adoração, louvor. Nós somos o santuário. Não há como igualar, unir essas duas coisas. Como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Foi isso que Deus disse. Foi isso que o Senhor falou para nós. E ele diz no versículo 17: portanto, saiam do meio deles e separem-se. Pode ler. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Portanto, saiam do meio deles e separam-se. Não há união, trevas e luz. Não há comunhão de Deus. Quem é de Deus não pode se misturar. Traz dificuldade, traz problema, traz dor de cabeça para aquele que quer servir a Deus, para aquele que quer andar com Deus. Não toqueis em coisas imundas, o versículo 17 do capítulo 6 de 2 Coríntios. E aí o Senhor fala assim: e eu vos receberei. O último versículo diz assim: e lhes serei por pai. Vocês serão meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Querido, olha, nesse texto, nesse livro, no capítulo 6 de 2 Coríntios, Paulo nos representa como, ele se apresenta como cooperadores de Deus. Ou seja, nós trabalhamos juntos com Deus, nós trabalhamos com Ele, nós estamos superligados com Deus. Nosso negócio é com Deus. Por isso o apóstolo Paulo, ele apresenta essas adversidades que agora acabei de ler, né? Que ele mesmo tem suportado por amor a Jesus Cristo. Mas Paulo deixa claro, escute, que mesmo que ele enfrente essas coisas, todas essas dificuldades, ele recomenda aos irmãos de Coríntios que também as suportem, por causa do seu valor, o valor de servir a Deus, de suportar essas coisas, é inestimável. Queridos, não há preço, não há como colocar um valor de nós como cristãos suportar essas aflições diárias por amor ao Senhor. Por fim, ele apresenta agora aos coríntios, né, a manter-se firmes e puros. Essa é a recomendação de Paulo, para se manter firme, a pureza diante de Deus. Então devemos abandonar, como diz Paulo, os julgos desigual com infiéis. Devemos abandonar essas práticas mundanas, ambientes mundanos. Esses ambientes mundanos muitas vezes são pessoas mundanas. Quando Paulo fala aí na sua carta, ambientes mundanos, ele está dizendo pessoas mundanas, pessoas que têm outro pensamento. Eu não estou dizendo de você que você não possa ser amigo, não, estou falando vivência.
tomar conselho, entende? Porque muitos têm tomado conselho de pessoas que não têm direcionamento nem para eles. Quem direciona nós é o Senhor. Então, é interessante esse texto. Eu fiquei aqui perdido, falei, não, eu preciso compartilhar com meus irmãos esse texto. A nossa vida cristã tem adversidades. Para nós vivermos uma vida diante de Deus, teremos adversidades, como diz o apóstolo Paulo. Então, para que a gente possa ter acesso à mensagem do Evangelho, os nossos pais da fé, Paulo, todos eles tiveram que pagar um alto preço, tiveram que resistir muitas coisas. Então, é isso que Paulo está dizendo nesse texto. Essa é a descrição. Na descrição das coisas que ele já havia enfrentado por amor a Jesus, está muita perseverança, sofrimento, escassez, decepção, tristeza, prisões, confusões, espancamento, pobreza, quase morte. E aí vai, a lista é grande. E às vezes a gente passa por um problema, a gente já quer jogar a toalha, já quer desistir. E o conselho do apóstolo Paulo hoje é: persevere, suporte. Pelo o relato aí do apóstolo Paulo, vemos que a vida cristã, queridos, não é um parque de diversão, mas uma jornada de desafios extraordinários. Que a maioria das vezes vai custar muitas coisas que amamos e consideramos preciosas. Nós teremos que abrir mão. Teremos que abrir mão dessas coisas para que possamos vivenciar o fruto de tudo isso. Então, o convite de Jesus hoje para segui-lo nesse sentido é aquele de levarmos a nossa cruz diária para sermos seu discípulo. Querido, não abandone a sua cruz. Não largue a cruz que é para você carregar. Suporte. Mas pastor, eu não estou aguentando. Aguente firme. Você vai chegar do outro lado. Querido, devemos lembrar ainda que a primeira opção do cristianismo não é fazer com que nos sentimos bem. Tem gente que acha que vir para a igreja, agora eu vou sentir bem. Não. Mas o objetivo, sabe? A primeira opção de sermos cristãos é para gerar em nós a consciência de que somos pecadores e que precisamos da salvação em Cristo Jesus. Isso servir a Deus é para isso, é para nos conscientizarmos disso. A gente precisa entender o objetivo de sermos cristãos. Paulo sabia que ele era sem Cristo, que ele não era nada. Agora ele, transformado pela graça de Deus, tudo o que ele quer é servir ao Senhor, mesmo que isso ainda custe a sua própria vida. Ainda hoje, muitos de nossos irmãos e irmãs vivem em situações extremas, vivam em risco por causa da sua fé em algum lugar nesse planeta. Em algum lugar, queridos, passam por privações, são expulsos das suas próprias casas e famílias. Muitas vezes são espancados e mortos por causa do Evangelho. Que o bondoso Deus nos ajude a viver debaixo da sua graça, sabe? Sendo nós fortalecidos pelo Espírito Santo. Se não fosse essa presença gloriosa do Espírito Santo em nós, para que a gente mesmo no meio das aflições, permanecemos firmes na fé que há em Cristo Jesus. Fique com essa palavra esta tarde. Que o Senhor abra seu coração e você entenda que mesmo que vivemos debaixo de tribulações, por momentos tão caóticos, tão difíceis, Deus nunca vai nos abandonar.
Eu não sei o que você está passando no dia de hoje. Eu não sei qual é a sua realidade hoje. Qual é a sua realidade de hoje? Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida esta tarde. Você não pode desistir. Você vai atravessar do outro lado quando você entender que você deve suportar as aflições deste tempo presente, para que você possa vivenciar as maravilhas que estão te esperando do outro lado. Queridos, ainda não chegou no teu coração, seus olhos não ouviu aquilo que está preparado e reservado. Suporte um pouco mais, aguente um pouco mais. Nós vamos atravessar do outro lado. Que o Senhor abençoe a vida de cada um que ficou aqui comigo até agora com essa palavra. Que Deus abençoe sua tarde, seu resto do dia, no nome poderoso de Jesus. Pai, eu quero apresentar esse irmão, essa irmã, diante da tua santa e poderosa presença. Talvez aqui nesse momento tem pessoas carentes de ouvir esta palavra, pelo menos um, que essa palavra foi ao encontro do seu coração. Talvez ele estava pensando em desistir, em parar com tudo, em não continuar. Pai, dá força ao teu filho, que ele possa entender que ele não está só nessa caminhada, que o Senhor está ao seu lado, que o anjo do Senhor acampa ao redor dele, só porque ele teme a tua palavra. Sustenta os teus filhos, sustenta cada guerreiro que está aqui conosco esta tarde. Senhor, abençoa o teu trabalho, abençoa, Senhor, o fruto das tuas mãos. Destrói, Senhor, todas as armadilhas do inferno e ordena a tua bênção sobre a vida dos teus filhos na tarde de hoje. Em nome de Jesus eu te peço, visita, Senhor, a necessidade dos teus filhos. Eu não sei qual é a necessidade, a dificuldade, aquilo que está trazendo tristeza ao coração de cada um. Eu sei que Paulo estava triste porque a carta que ele havia mandado, a primeira carta, ele foi rejeitado. Então seu coração estava amargurado, mas ele não desistiu, ele enviou a segunda carta. Ele não parou na primeira. Nos ajude, Senhor, a ser como Paulo. Mesmo que alguém rejeite, que vamos outra vez, que tentamos outra vez, eu tenho certeza que a tua palavra é como um martelo que esmiuça a pena. Uma hora essa pedra, esse coração duro será quebrantado e o teu nome será glorificado. Ordena que a bênção do Senhor seja sobre a vida de cada um em particular. Senhor, é o que eu te peço, no nome poderoso de Jesus. Querido, Deus te abençoe. Um abraço a todos vocês. No nome de Jesus, Pastor Vilanês, meu irmão, Maria Alves, Mancida, né? Conhecemos. Aline Gomes, Deus abençoe. Bruno está por aqui, Deus abençoe Bruno. Minha filha, Gabriele Silva. Eita, minha cara. Todos vocês, a Valquíria, Deus abençoe, minha Valquíria. Estou com saudade do Daniel, nunca mais vi ele. Nossa, como eu queria falar com aquele menino. Se você puder passar o telefone dele para mim, o zap. Eu estou muito com saudade dele. Um abraço a todos. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.